Existe uma pergunta que pode parecer desconfortável no começo, mas é uma pergunta que todo cristão que deseja prosperar deveria fazer a si mesmo. E se o problema não for falta de oração? E se o problema não for falta de esforço? E se o verdadeiro motivo da sua vida financeira não avançar for algo muito mais profundo? Uma possibilidade que quase ninguém considera. E se Deus ainda não confia em você para administrar mais? Eu sei que isso pode soar duro, mas pense comigo por um momento. Muitas pessoas pedem prosperidade todos os dias. Oram pedindo portas abertas, pedem oportunidades, pedem crescimento, pedem abundância. Mas existe um princípio espiritual muito claro nas Escrituras da Bíblia. Deus não entrega responsabilidades maiores para quem ainda não demonstrou fidelidade nas pequenas. Existe um versículo muito conhecido que revela exatamente esse princípio. Ele está no livro de Lucas. Jesus disse algo extremamente profundo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa frase parece simples, mas ela revela um princípio espiritual gigantesco. Antes de confiar algo maior, Deus observa como lidamos com o que já temos. Com o pouco, com as pequenas oportunidades, com os recursos que já passaram pelas nossas mãos. E aqui está uma verdade que muitos cristãos não percebem. Prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa no caráter, na forma como lidamos com responsabilidade, na forma como tratamos aquilo que já foi confiado a nós. Porque Deus não apenas abençoa, Ele também observa. Observa como lidamos com o tempo, observa como lidamos com o trabalho, observa como lidamos com recursos e, principalmente, observa como lidamos com pequenas decisões do dia a dia. E talvez você esteja pensando agora, mas eu realmente quero prosperar. Eu oro por isso. Eu peço isso a Deus. E isso é algo bom? Não existe nada errado em desejar prosperidade. Na verdade, a própria Bíblia mostra que Deus se importa com isso. No livro de Deuteronômio está escrito algo muito interessante, que é Deus quem dá ao homem a capacidade de adquirir riquezas. Ou seja, prosperidade não é apenas algo material. Ela também envolve responsabilidade espiritual. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se Deus deseja que seus filhos prosperem, por que algumas pessoas parecem avançar, enquanto outras ficam presas no mesmo lugar durante anos? Será apenas sorte? Será apenas circunstância? Ou será que existe um princípio espiritual que muitas pessoas simplesmente ignoram? A verdade é que existe um motivo muito específico que pode impedir alguém de avançar financeiramente, mesmo sendo uma pessoa de fé. E esse motivo aparece várias vezes nas Escrituras, mas quase ninguém presta atenção nele. E quando você entende esse princípio, algo muda completamente na forma como você vê prosperidade, porque você percebe que o problema muitas vezes não está no que falta. O problema está em como lidamos com o que já temos. E é exatamente aqui que começa o primeiro sinal de que talvez Deus ainda esteja esperando algo de você, antes de confiar algo maior. E vamos falar sobre isso agora. Existe um detalhe muito importante, que muitas pessoas ignoram quando pensam em prosperidade. Elas acreditam que prosperidade começa quando chega mais dinheiro. Mas, na verdade, a prosperidade começa muito antes disso. Ela começa na forma como você administra o pouco. Esse é um princípio que aparece repetidamente nas Escrituras da Bíblia. Deus observa como alguém se comporta antes de confiar algo maior. Não apenas no dinheiro, mas em várias áreas da vida. Responsabilidade, disciplina, sabedoria e, principalmente, fidelidade. Porque prosperidade não é apenas uma bênção. Ela também é uma responsabilidade. Imagine alguém que pede constantemente a Deus por mais recursos, mas não consegue organizar o que já tem. Gasta sem pensar, toma decisões impulsivas, não planeja, não cuida. Será que entregar mais recursos para essa pessoa seria realmente uma bênção? Ou poderia se tornar um peso ainda maior? É exatamente por isso que existe um princípio muito claro na Bíblia. Em Lucas 16:10, Jesus declara algo que revela muito sobre a lógica espiritual da prosperidade. Ele diz que quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem não consegue ser fiel no pouco, dificilmente será fiel quando tiver mais. Isso significa que muitas vezes o momento que você está vivendo agora é um tipo de preparação, uma fase de observação. Um tempo em que Deus está vendo como você lida com pequenas responsabilidades. Porque prosperidade não é apenas sobre receber, é também sobre saber administrar. E aqui entra um segundo princípio muito importante que aparece no livro de Provérbios.
A sabedoria financeira. Provérbios fala repetidamente sobre pessoas que prosperam, não apenas porque trabalham, mas porque desenvolvem sabedoria. Sabedoria para decidir, sabedoria para planejar, sabedoria para construir algo ao longo do tempo. Enquanto isso, pessoas que agem com impulsividade acabam destruindo aquilo que recebem. E talvez aqui esteja um ponto que muitos cristãos nunca consideraram. Prosperidade não depende apenas de bênção, depende também de preparo, de caráter, de maturidade. Porque imagine algo muito simples. Se Deus colocasse hoje nas mãos de alguém uma grande prosperidade, mas essa pessoa ainda não tivesse desenvolvido sabedoria para administrar, o que aconteceria com essa bênção? Ela poderia desaparecer rapidamente. E é exatamente por isso que muitas vezes Deus trabalha primeiro no interior da pessoa. Ele desenvolve disciplina, desenvolve visão, desenvolve responsabilidade, antes de liberar algo maior. Mas existe um terceiro princípio que é ainda mais profundo e que muitas pessoas ignoram completamente. Um comportamento muito comum que pode fazer alguém permanecer anos pedindo prosperidade, sem perceber que está bloqueando aquilo que está pedindo. E quando você entende esse princípio, você começa a enxergar prosperidade de uma forma completamente diferente. Vamos falar sobre isso agora. Agora chegamos a um ponto muito delicado, mas extremamente importante. Existe um comportamento que muitas pessoas têm e que pode bloquear completamente a prosperidade que elas estão pedindo em oração. E o mais impressionante é que muitas vezes isso acontece dentro da própria vida espiritual, porque algumas pessoas pedem prosperidade a Deus, mas no dia a dia vivem como se tudo dependesse apenas delas. Elas não consultam a Deus nas decisões, não pedem direção, não buscam sabedoria, apenas seguem impulsos, emoções, oportunidades que parecem boas no momento. Mas a Bíblia mostra repetidamente que prosperidade verdadeira não nasce apenas de esforço humano, ela nasce de direção. No livro de Provérbios, existe um versículo muito conhecido que revela exatamente isso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Essa frase parece simples, mas ela revela algo muito profundo. Quando alguém começa a incluir Deus nas decisões da vida, algo começa a mudar. As escolhas ficam mais sábias, os caminhos ficam mais claros, e oportunidades que antes passariam despercebidas começam a aparecer. Agora pense em algo muito importante. Se Deus deseja confiar mais recursos a alguém, Ele precisa saber que essa pessoa vai buscar direção antes de agir, que ela não vai tomar decisões impulsivas, que ela não vai agir apenas pelo desejo momentâneo, porque prosperidade sem sabedoria pode destruir uma vida. Por isso Deus trabalha primeiro no coração. Ele forma caráter, forma disciplina, forma dependência espiritual. E muitas vezes, o silêncio que algumas pessoas enfrentam na vida financeira não é abandono, é preparação. É Deus moldando algo dentro delas. Porque quando a prosperidade chega, ela amplifica aquilo que já existe dentro da pessoa. Se existe sabedoria, a prosperidade cresce. Se existe impulsividade, a prosperidade desaparece. É por isso que tantas histórias mostram pessoas que recebem muito dinheiro, mas perdem tudo em pouco tempo. Não porque a prosperidade era ruim, mas porque não existia estrutura interior para sustentá-la. E isso nos leva a uma pergunta muito profunda. Será que Deus está negando prosperidade a alguém? Ou será que Ele está preparando essa pessoa para não perder aquilo que Ele deseja entregar? Essa é uma diferença enorme. Porque quando você entende isso, a forma de enxergar prosperidade muda completamente. Em vez de apenas pedir mais, você começa a pedir algo muito mais importante: sabedoria, direção, maturidade. Mas ainda existe um último princípio. Um princípio poderoso que aparece várias vezes nas Escrituras e que revela quando Deus começa a confiar algo maior nas mãos de alguém. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Existe um último princípio que revela algo muito importante sobre prosperidade. E ele aparece repetidamente nas Escrituras da Bíblia. Deus confia mais a quem demonstra fidelidade. Fidelidade nas pequenas coisas. Fidelidade quando ninguém está vendo. Fidelidade quando ainda não existe recompensa. Porque prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando o coração se torna confiável. E isso aparece claramente em uma passagem muito conhecida. No livro de Lucas, Jesus explica algo extremamente profundo. Ele diz que se alguém não é fiel no pouco, como poderá ser fiel no muito?
Essa frase revela um princípio espiritual que muitas pessoas ignoram. Deus observa como lidamos com aquilo que já foi colocado nas nossas mãos, com o trabalho que temos hoje, com os recursos que temos hoje, com as oportunidades que já passaram pela nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas estão esperando uma grande oportunidade, quando na verdade Deus está observando como elas tratam as pequenas, como elas lidam com responsabilidade, como elas lidam com disciplina, como elas lidam com aquilo que já possuem. E quando fidelidade começa a aparecer, algo muda, portas começam a se abrir, oportunidades surgem, caminhos que antes pareciam fechados começam a se tornar possíveis. Não porque a pessoa ficou mais sortuda, mas porque ela se tornou mais preparada, mais confiável, mais madura. E isso nos leva a uma reflexão muito sincera. Talvez a pergunta não seja apenas "por que eu ainda não prosperei?" Talvez a pergunta seja outra. Eu já me tornei a pessoa que consegue sustentar a prosperidade que estou pedindo? Essa é uma pergunta profunda. Porque quando alguém começa a buscar crescimento interior, sabedoria, disciplina, fidelidade, algo começa a mudar na vida dela. A prosperidade deixa de ser apenas um desejo. Ela começa a se tornar uma consequência. E é por isso que muitos homens e mulheres de fé ao longo da história aprenderam algo muito importante. Antes de pedir mais, eles pediam sabedoria. Antes de pedir riquezas, eles pediam direção. Porque quando o coração está alinhado, quando o caráter está fortalecido, quando existe fidelidade nas pequenas coisas, então algo maior começa a acontecer. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito sincera. Se hoje Deus colocasse nas suas mãos uma prosperidade muito maior, você estaria preparado para administrá-la? Ou ainda existem áreas da sua vida que precisam ser fortalecidas? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito ler a sua opinião. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém que também está buscando prosperidade com Deus. Porque às vezes, a maior mudança na vida de alguém começa com uma simples decisão interior.